Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 27 de fevereiro, Levítico, capítulos 21 e 22, Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 29, Salmo 43, Provérbios, capítulo 10, versículo 18 e a música Crer e de Deus Filho Ser. Jesus é o Senhor. Comecemos então logo aqui com Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 2. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou.
Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Jesus é o Senhor, amém. Jesus, o que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Provérbios 10, 18. Amém. não receber. Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 43, Jesus é o Senhor. Entrarão no reino de Deus os quais não nascerão do sangue, nem da vontade. Vamos agora, em nome de Jesus, ao capítulo 21 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor, que os santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela e será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas, não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, não casará com viúva divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado ou mão quebrada,
que for corcunda, anão que tiver defeito nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Prossigamos para o capítulo 22 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes: ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impuro por causa de um morto ou aquele que tiver emissão de sêmen, nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão, como o que se faz impuro, ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador de arista poderão comer das ofertas sagradas. Mas, se o sacerdote compra algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas. Os que nascerem na casa do sacerdote, estes poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão de seu pai. Mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém por engano comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim as fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, repetindo, versículo 20, porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele,
Vocês não os devem oferecer ao Senhor e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês. Porque são corrompidos pelo defeito que há neles, não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifício de ação de graça ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção desse dia. Concluamos com a canção Crer e de Deus Filho ser. Amém. Jesus veio para o ser, mas ele não o recebeu. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, nascerão da água e do Espírito, virão o reino de Deus, entrarão no reino de Deus. Os guardas nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
de Cristo, a plena expressão. Ser ele o primogênito entre os irmãos, que o levará à glorificação. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber os que creem no seu nome, nascerão da água e do Espírito, viram o reino de Deus, entrarão